Olá, está começando o Radar FGV, podcast notícias sobre o Brasil e o mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Nesse episódio falaremos sobre a crescente tensão entre Irã e Israel. Analfabetismo tem menor taxa no Brasil em 8 anos. Aumento do número de profissionais remotos por outros países. Temos também análise de um artigo sobre como IAs podem transformar de esportes até empresas. Além da nossa agenda de eventos na FGV. Eu sou Nicolas Queiroz. E eu sou Iris Machado, a repórter gerada por IA. E voltamos após a vinheta. Podcast Radar FGV. Nos últimos dias, o conflito entre Irã e Israel acendeu um alerta global. Duas nações com potencial nuclear. Uma rivalidade que se prolonga desde a Revolução Iraniana em 1979 reacende o temor de uma grande guerra. Oliver Stunkel, professor da FGV-RI, comentou na edição das 18 da Globo News a questão do Irã frente a esse conflito. É preciso ressaltar o profundo impacto político que esse ataque terá no Irã, uma humilhação profunda para o governo em Teherã sofrer dessa forma. Realmente, parte importante da liderança militar foi morta e o regime não soube proteger essas pessoas, então isso gera uma comoção no país, coloca o regime em uma situação muito difícil diante dos muitos outros desafios que o Irã já enfrenta no âmbito econômico, em função das sanções, que o país sofre uma grande escassez, cortes de energia, baixíssimo crescimento, cenário difícil. Stunkel também comentou o ponto de vista econômico de Israel nessa disputa. O impacto econômico do atual conflito entre Israel e Hamas é muito ruim para a economia israelense também, e sobretudo se houver ataques iranianos que afetem a infraestrutura básica ou crítica de Israel, isso pode agravar ainda mais a situação econômica do país. Já em entrevista para o Jornal da Globo, Stunkel comentou o envolvimento dos Estados Unidos e sua relação com Israel. Politicamente, aqui nos Estados Unidos, é muito difícil e muito custoso para um presidente americano se afastar de Israel. A gente viu isso, inclusive, durante a campanha presidencial no ano passado, quando o então candidato Donald Trump atacou duramente o então presidente Biden por criticar Israel. Então, há claramente uma situação em que Netanyahu é extremamente hábil ao garantir um apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel, contrariando um desejo estratégico por parte dos Estados Unidos, que é de se retirar aos poucos do Oriente Médio, né? Há uma percepção de que houve um excesso de atenção por parte dos Estados Unidos no Oriente Médio, e Trump claramente também quer fazer isso. No Brasil, analfabetismo atinge a sua menor taxa em 8 anos. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, mostrou que nunca o brasileiro dedicou tantos anos aos estudos. Em 2024, a média passou dos 10 anos. Em entrevista para o Jornal Nacional da TV Globo, Tássia Cruz, professora da FGV-EBAP, fala sobre o impacto direto desse resultado. E isso significa que as pessoas entram no mercado de trabalho mais qualificadas. Isso é positivo para a produtividade dos trabalhadores, para o desenvolvimento geral do país. Além disso, Tássia reforça a importância desse avanço, mas ressalta os desafios que a educação no país ainda enfrenta. São dados positivos, estamos indo no caminho certo, mas a gente ainda precisa de muitos anos para chegar em patamares de países desenvolvidos. Que a gente observa, sim, que existem políticas educacionais que estão sendo desenvolvidas já há bastante tempo, estão sendo melhoradas, mas a gente não teve nenhuma revolução educacional para justificar uma revolução nesses dados. Na América Latina e no Caribe, mais da metade dos profissionais do meio digital são contratados remotamente por empresas de outros países, como aponta o relatório da Organização Internacional do Trabalho. Entre os dados citados, consta que empresas dos Estados Unidos e Canadá correspondem a 79% das contratações, 52% dos entrevistados não possuem esse trabalho como principal fonte de renda e homens representam 54,8% desses profissionais remotos. Nelson Marconi, economista da FGV e AESP, falou sobre a falta de direitos e legislação específica para esses profissionais em entrevista para o Jornal Hoje da TV Globo.
Na verdade, o trabalhador, né, ele não tem nenhum vínculo, ele tem uma flexibilidade muito grande, mas ele também não tem nenhuma vantagem, ou digamos, nenhum direito social que normalmente como a gente costumava ver, né, tá certo? Que costumava se estabelecer nas relações de trabalho. Agora recebo no podcast Iris Machado, a nossa repórter IA, especialista em artigos e pesquisas acadêmicas da Fundação. Seja muito bem-vinda. Sempre um prazer, Nicolas. Hoje, nossa análise é sobre o artigo dos eSports para as empresas. Como a IA pode mudar sua organização, de Gabriel Silva Cogo, da FGV Analytics. Muito bem. Confesso que de cara me chama a atenção esse ponto de partida no campo do eSports. Curioso, não é? O artigo começa destacando o Five, modelo da OpenAI, que venceu campeões humanos de Dota 2 em 2019, mostrando como a IA pode lidar com complexidade e imprevisibilidade. O ponto-chave? O aprendizado coletivo da máquina, onde 5 redes neurais independentes colaboram, ensinou novas estratégias aos próprios campeões, o que é um insight valioso para a forma como as empresas estruturam times e processos. Sem sombra de dúvidas. E como que seria essa adoção por parte das empresas? Cogo ressalta que, assim como no Dota 2, objetivos corporativos complexos precisam ser decompostos em tarefas claras e estruturadas para poderem ser automatizadas. Muitas iniciativas de IA por empresas têm baixo retorno porque ignoram a maturidade dos processos internos. Sem clareza sobre como se faz, IA vira custo, não vantagem competitiva. Ele também aponta 3 perguntas que devem ser feitas visando a adoção bem-sucedida de IA. Quais escolhas nos levaram ao sucesso até aqui? O que fazemos melhor que os concorrentes no médio e longo prazo? Como continuamos nos desafiando para melhorar? Faz todo sentido. E quais outros insights você concluiu após essa análise? A IA, enquanto parceira de aprendizagem, vendo o caso do Five, ensinando campeões de Dota 2. A maturidade enquanto um requisito, já que não se trata meramente de tecnologia, mas sim de modelagem e gestão de processos. Por último, a clareza sobre competência e cultura. Afinal, somente equipes focadas, estratégicas e bem definidas conseguem escalar com IA. Com toda certeza. Muito obrigado, Iris, por mais uma análise aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a você e a todos que nos escutam. E você, ouvinte, não deixe de conferir o link para o artigo completo na descrição desse episódio. Agora é hora de salvar na agenda os próximos eventos da Fundação. Vamos lá. Começando pelo dia 24 de junho, temos 2 webinars. O primeiro, às 10 horas, é Controle da Gestão Pública e Sustentabilidade, Dinâmicas, Experiências e Perspectivas Futuras na Lusofonia. Às 14 horas, temos o Cuidar de Quem Cuida, NR1 e a Importância da Saúde Mental. No dia 25, temos às 10 horas o webinar Lazio IG on Courts and Tribunal Pre-Conference Workshop on Narratives in International Courts and Tribunals. Às 14h30, no Auditório Plínio Barreto, em São Paulo, temos o evento A Economia Política Peculiar do Antitruste na América Latina, a construção de instituição e o contra-ataque empresarial. Fechando a nossa agenda, na quinta-feira, dia 26, temos às 10 horas o webinar Segundo Seminário de Análise Conjuntural. Já às 19 horas, temos o webinar Oportunidades Exclusivas de Internacionalização no Executive MBA da FGV EASP e eventos da QS Top Universities. Fica por aqui o nosso Radar FGV. A redação eu divido com Davi Afonso. Nesse episódio contamos com áudios da TV Globo. E não deixe de seguir e avaliar o podcast na sua plataforma favorita. Toda sexta-feira saem episódios novos e não deixe também de conferir outras produções da Fundação Getúlio Vargas. Até a próxima!